Boa noite. Estão me vendo aqui? Eu estou usando o notebook para fazer a transmissão. Não sei se vocês estão me vendo. Se tiver alguém me vendo, por gentileza, se puder aparecer, puder mandar um oi para que eu possa vê-los. Deixa eu ver aqui. Dilma, você está me vendo? Oh, boa noite. Que bom. Estou usando hoje a câmera do notebook aqui, porque ontem tive problema lá com o celular. Vocês estão ouvindo minha voz? Zineide, tudo bem? Está me ouvindo? Que bom. Dilma, você está me vendo? Oh, boa noite. Legal. Então, eu estou usando hoje a câmera do notebook aqui, porque ontem tive problema lá com o celular. Vocês estão ouvindo? Muito bom. Já já a gente vai começar mais uma. Agora eu posso acompanhar aqui o comentário de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, eu consigo interagir com vocês, tá bom? Isso. Então hoje a gente vai ter mais uma aula do curso preparatório da EC. Só para um esclarecimento, às terças-feiras eu faço uma atividade que é voltada, né, exclusivamente na terça e na quinta, exclusivamente para a área espírita, né, da atividade do grupo que eu faço parte. Então, se por um acaso tiver alguma pessoa que não gosta do tema, não se acha confortável, né? Me desculpe, mas hoje, diferente da segunda-feira que eu faço um tema geral, um tema aberto, hoje é mais voltado para essa área, tá bom? E na quinta-feira, que é o dia do Evangelho. Então, se por um acaso alguém não se sentir à vontade com o tema, me desculpe, mas é o propósito meu também é a divulgação desse conhecimento e dessa forma minha é, de acreditar na questão religiosa, tá bom? Eu falo isso porque algumas pessoas com quem eu compartilhei o vídeo não se sentiram bem recebendo esses vídeos, então eu estou evitando para essas pessoas enviar. Então, se caso você tiver alguma dificuldade, me desculpe, mas hoje é voltado para um tema eminentemente espírita, para os alunos do preparatório da EC, tá bom? É um esclarecimento que eu queria fazer para vocês, para que a gente possa trabalhar melhor, né? E poder, assim, desempenhar as funções da melhor maneira possível, tá bom? E hoje eu vou estar fazendo esse tipo de atividade. Então nós vamos conversar. Espero que eu ainda não. Ou é a primeira vez que estou usando notebook para isso, né? Para mim tem algumas coisas que serão novidades, mas eu acredito que vai dar tudo certinho, nós vamos conseguir interagir com tranquilidade, né? Deixa eu só acertar algumas coisas aqui para a gente começar ao nosso estudo da noite. Então vamos lá. Então, como é que eu começo sempre, né? Eu começo usando um livro, eu vou usar esse livro aqui hoje, que é o nosso livro de preparação, que é o Vinha de Luz, da coleção
Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então nós vamos fazer uma prece de iniciar nossas atividades. Então eu vou pedir aos alunos, né, vocês que estão participando, que fechem os olhos, elevem o seu pensamento à espiritualidade maior, ao seu mentor. Agradecer aos nossos mentores, ao mentor dessa sala de estudos. Agradecer também aos nossos amigos da sala espiritual que sempre nos acompanham nas noites de estudos, para que hoje a gente possa ser inspirado, instruídos, né, intuídos da melhor maneira possível nos temas que serão abordados. Rogamos também que durante esse período de estudos, de harmonização espiritual, todos que estão participando dessa atividade recebam, através dos seus mentores, através dos seus amigos espirituais, um passe espiritual de restabelecimento, de equilíbrio físico, mental, espiritual, de harmonia e de saúde, para que possam, assim, se sentir melhor ao término desse trabalho. Tá bom? Todos os dias nós fazemos aqui as preces, aqui a ECA, nós temos alguns grupos de prece, e nós participamos, fazemos as preces, fazemos as atividades à distância. E hoje eu recebi uma pequena orientação espiritual que eu achei bastante interessante. Depois eu vou colocar nos grupos. Boa noite, Diana, tudo bem? Eu vou colocar no grupo, mas eu vou ler aqui para vocês, né? E que ele fala assim, né? Compreender que cada ação existe o momento e o local adequado. Procurar o equilíbrio de nossas vibrações e o equilíbrio emocional. Cabe, né? Como é que a gente faz isso? Através da prece, da meditação e dos estudos. Então, por que eu estou falando isso? Então, porque para vocês que estão iniciando na doutrina espírita, né, nesse segmento espírita, nós temos um contato muito próximo com a espiritualidade. E se você tem mediunidade e tudo, né, maiores serão as influências, maiores serão as situações onde você estará próximo a elas. E essa mensagem tem muito a ver com o quê? Né? Com algumas posturas que a gente tem que ter. Né? Então, compreender, educar a mediunidade, que a gente fala tanto, é saber que existe um horário e um local para tudo, inclusive para a prática mediúnica. Procurar o equilíbrio das nossas vibrações. O que é vibração para a gente? Como é que eu estou pensando? Como é que eu estou agindo? Isso tudo são vibrações. Então, e manter o equilíbrio também emocional. Né? Porque quando eu estou equilibrado, minhas vibrações estão equilibradas, meu emocional está equilibrado, os meus contatos espirituais serão mais equilibrados, serão mais tranquilos. E cabe também o compromisso, né? Existe do nosso lado um mentor, existe do nosso lado um anjo da guarda, dê o nome que você achar mais adequado, que ele está sempre próximo a gente. E como é que eu posso receber o auxílio desse mentor, desse anjo protetor que está sempre do nosso lado? Realizando as nossas preces, meditando, né, e estudando. Isso vai dar para a gente um equilíbrio para que a gente possa, nos momentos de dificuldade, acessar os nossos mentores e pedir a eles a orientação, pedir a eles o auxílio nesses momentos difíceis. Né? Como foi me orientado hoje, a gente foi orientado no nosso grupo de prece, a gente muitas vezes, numa situação de desespero, desequilíbrio, a gente sai correndo para tudo quanto é lado para encontrar uma resposta. E nós temos do nosso lado, 24 horas por dia, um irmão da espiritualidade que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar. Basta que a gente tenha o hábito da prece, o hábito da meditação e o hábito do estudo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma sintonia com esses irmãos e eles possam nos ajudar, nos intuir mais positivamente. Né? Boa noite, o Major Santos também está aqui, a Neide, a Diana, o Dimas, a Zineide, enfim, né, vários amigos que estão aqui juntos. Hoje eu tive, não sei se ele vai estar aqui vendo, mas se vê o vídeo,
de uma pessoa lá de Franca, aqui no interior de São Paulo, me desculpa agora, fugiu o Limeira, né? Então eu não sei até onde está chegando os vídeos que a gente está fazendo aqui, mas eu fico feliz quando uma pessoa fora de Itacoaxetuba, fora do nosso meio aqui, ele entra em, em contato com a gente, elogiando o trabalho, falando do trabalho, e isso é muito bom, né? Por isso que a gente fala tanto para vocês divulgarem, compartilharem os vídeos, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, tá? Então aqui eu vou falar hoje sobre, né, a mensagem 75, que é esperança. E diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenham esperança. Paulo, Romanos 15:4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança e o tesouro é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém da terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inescritíveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, está socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos nas lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantaremo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. É interessante, né? Eu falei agora há pouco com relação a essa questão. Boa noite, tia Ercília, tudo bem com a senhora? Como falou aqui dessa questão do orar, do meditar e do estudar, né? A gente precisa entender que mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados, tudo isso daí é um processo de evolução, né? Da gente aprender, da gente crescer espiritualmente, crescer como ser humano. E muitas vezes a gente perde a esperança. Eu já falei algumas vezes aqui da esperança, mas dentro de uma visão não espírita, mas uma visão mais mais mitológica, né? Da figura de Pandora. Essa questão de a gente ter a esperança, de acreditar junto com a fé, isso que a gente falou, né? Fé e esperança é quase tudo. Se a gente perder a fé e a esperança, fica complicado a gente viver.
E a gente fica olhando muito para as coisas negativas da vida e esquece de olhar que até mesmo nas grandes tormentas, nas grandes catástrofes da vida, sempre depois vem o período muito grande de bonança, de crescimento e de evolução, né? A gente tem alguns exemplos históricos, igual o Nilo. O Nilo era um rio, né, no meio daquele deserto ali, né, da África. Era um rio enorme, gigantesco. E quando ele inundava, ele transbordava nas margens. E depois que as águas abaixavam, aquelas terras ficavam férteis. E eram ali que eram plantadas, né? Se plantava, se colhia. E que fez com que o Egito se tornasse uma das grandes nações do passado e que pudesse sobreviver e hoje ter, né, ser uma nação que hoje perdura naquela região tão inóspita do mundo. Depois, os vulcões, né? Depois que os vulcões têm o seu processo de erupção, que a lava cai, que a lava consome toda aquela parte da Terra, depois vem o quê? Vem a bonança, porque todas as terras que tem a questão da lava, elas ficam muito férteis, elas ficam muito produtivas. Então a gente precisa entender que muitas vezes em situações difíceis da nossa vida, situações onde nós somos obrigados a mudar comportamento, mudar atitude, a gente se vê muitas vezes um labirinto, né, como coloca aqui, para onde eu vou, o que, que eu faço, como é que as coisas vão acontecer. É essa oportunidade que Deus nos dá muitas vezes de tirar a gente desse comodismo, dessa situação cômoda, dessa situação aparentemente tranquila e que não nos leva à evolução, não nos leva ao crescimento. E a esperança né, faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. E entender que mesmo agora, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nesses momentos muito, muito dolorosos que estamos vivendo, é o prenúncio de um momento muito bacana que vai vir. Né? E isso não é uma previsão, isso não é algo místico, esotérico, não. Isso é histórico, é ver. Né? Cada vez que tem essas dificuldades no mundo, cada vez que tem esses problemas no mundo, as coisas boas vêm depois. E a gente vê tanta gente pessimista, tanta gente falando coisas assim que vão minando da gente a nossa fé, a nossa esperança. E isso, como eu falei agora há pouco no nosso grupo de estudos de prece, isso vai minando as nossas forças, nosso sistema imunológico, nós vamos ficando mais fracos. Né? Quando eu entro nessa vibração de que as coisas não têm mais solução, que as coisas vão acabar, que as coisas estão se deteriorando, eu vou diminuindo a minha força emocional, eu vou diminuindo a minha força mental, espiritual, a minha fé vai se esvaindo e a minha esperança vai acabando. E nesse final de contas, o que acontece? Eu acabo sofrendo várias perdas. É nesse momento que eu tenho que aliar essa questão da prece, como disse aquela mensagem que eu trouxe, porque é na prece que eu me ligo à espiritualidade superior, é que eu me ligo a Deus, que eu me ligo a essas energias, ao meu mentor que está do meu lado. É com a meditação que eu começo a entender como eu estou pensando, como é que eu estou agindo, o que está me incomodando. É hora que eu paro para pensar, para refletir, né, como é que estou eu interiormente. E depois o estudo. Né, depois que eu entrei em contato com Deus, com a espiritualidade, percebi como é que eu estou, eu vou estudar para encontrar as respostas, né, de como é que eu devo agir agora, como é que eu vou agir agora. O curso preparatório que nós estamos realizando, que a gente, toda terça-feira a gente está fazendo aqui, esses esclarecimentos que eu trago dessa visão, dessa filosofia espírita de vida, é para a gente começar a olhar a vida de uma maneira diferente, olhar as coisas de uma maneira diferente, encontrar dentro da gente uma resposta positiva no meio de tanta situação. Né? Desde que a gente começou esse processo através da internet, eu usei uma imagem que estamos o mesmo oceano, né? No mesmo mar, na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. O que é o barco? O barco é a nossa vida. E se a gente conseguir manter o rumo, se a gente conseguir manter essa disciplina, nós vamos chegar ao nosso porto seguro. E não sei se vocês sabem, mas um barco
ele para que ele navegue de forma segura, ele tem que ir de encontro, né, encontro à onda, né, de frente para a onda, para que ele atravessar a onda. Se ele for na lateral ou de outra posição, ele vai tombar. Então ele vai enfrentar a onda. Ele vai cortar aquela onda, porque é assim que ele vence as tormentas e as dificuldades. E é isso que ele tem que fazer. O Major Santos aqui, né, como eu, que a gente já praticou judô há muito tempo, a gente sabe que uma das filosofias do judô é você enfrentar o seu adversário, as suas dificuldades de frente. Né? É puxar para você essas dificuldades, olhar olho no olho, para que você enfrente. Você vai cair várias vezes, vai levantar, vai cair, vai levantar, até que um dia essas dificuldades vão ter mais, essas dificuldades vão ser mais problemas para te derrubar, e até um dia que você vence isso. Então é encarar a dificuldade, encarar o problema, encarar essa situação. É assim que a gente chega lá. Então cada um no seu barco. E qual que é o nosso farol? O farol que fica às margens dos oceanos, à margem dos mares, ele indica ao capitão do barco, né? Ele indica ao navegante o caminho para ele evitar as pedras, os arrecifes e manter o seu barco salvo. Né? E qual que é o nosso farol? O farol nosso. Nosso farol é Jesus. Nosso farol é Deus. Nosso farol. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Nosso farol é a crença na espiritualidade, a crença na nossa fé, na nossa esperança. É esse farol que nos mostra o caminho que devemos seguir para manter o nosso barco, que é a nossa vida, né, é, no rumo correto, no rumo certo, para evitar, não para evitar as tormentas, mas para vencer essas tormentas, vencer as dificuldades. E é isso que a gente está fazendo toda semana nessas atividades que a gente se encontra, que a gente conversa e que a gente vai entendendo como é que as coisas vão acontecendo no mundo. Nós não dispensamos a ciência, muito pelo contrário, porque a espiritualidade e a ciência, sabe, elas caminham juntas. Os amigos, os cientistas espirituais, vamos chamar assim, eles se ligam aos cientistas encarnados para trazer a inspiração, trazer a orientação para aquilo que precisa ser descoberto, realizado. Então, nós estamos caminhando através dessa tormenta toda, dentro do nosso barco, que é a nossa vida, nessa tormenta, mas tendo em Cristo, tendo em Jesus o nosso farol maior, tendo na espiritualidade a nossa fé, né, a nossa esperança da gente chegar ao porto seguro. E nós vamos chegar até lá. E essa visão, né, espírita que a gente gosta muito, que eu gosto muito de trabalhar, não é ser um otimista por ser otimista, não. É saber, é acreditar, é ter fé que a gente não é abandonado por Deus, que a gente não é abandonado pela espiritualidade e que se a gente manter confiante, nós chegamos lá. E aprender, né? Essa mensagem que hoje que eu recebi, eu achei muito bacana, porque a gente muitas vezes esquece do nosso mentor, esquece do nosso anjo guardião que está ali do nosso lado, nos orientando, nos guiando, e a gente muitas vezes não clama por ele, não pede por ele, não pede orientação, não pede ajuda, e ele está ali para nos ajudar também. Né? Ele vai nos trazer orientação, ele vai nos trazer a intuição, ele vai nos levar, através da nossa fé, a encontrar o nosso caminho. Mas nós precisamos nos afinizar com ele, criar um elo de ligação. E como é que é esse elo de ligação? Prece, meditação e estudo. Né? Se a gente não orar, não ter a prece, que é o nosso elo de ligação, se a gente não meditar para ver como é que a gente está, e se a gente não estuda para entender como as coisas funcionam, como é que ele vai nos ajudar? Como é que ele vai se comunicar? A gente coloca uma barreira ali dentro e ele não consegue nos auxiliar. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Né? Vamos pensar nessa questão da,
de entender como isso funciona. E é nesses momentos que nós estamos passando que nós somos testados, né? Na nossa fé, nas nossas crenças, e somos levados a caminhos novos na nossa vida. Vocês vão perceber, depois que isso passar, que todos nós, né, demos uma guinada na nossa vida assim de 5, de 10 anos, coisas que nós talvez iríamos fazer daqui 5, 10 anos, nós estamos fazendo agora. Se aproveitarmos esse momento, né, não como uma punição, não como uma coisa negativa, mas como uma possibilidade de evolução e de crescimento. Isso é fabuloso. E é isso que a gente passa com as nossas. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. E é isso que a gente quer passar com essas nossas aulas. Agora, em setembro, gostaria de saber se você acredita. Dani, o que é TCI? Você me desculpa, mas o que é? Me explica qual é a palavra, o que significa o TCI. Tá? Escreve aí que eu te faço, acredito ou não. A palavra, a sigla, não sei o que. Não, eu vou dizer para você que eu não conheço. Né? Então, se você me falar o que significa, eu te respondo, tá bom? Então, essas situações a gente vai colocando. E em setembro, se tudo vai caminhando, nós devemos voltar às atividades presenciais no capítulo, estou pensando já em outra situação. Na casa, aqui na EC, né? TCI. O que seria TCI? Fiquei curioso agora, Dani. Deixa eu pesquisar aqui para ver o que é TCI. Se alguém souber aí. TCI. Vamos ver aqui se eu acho o que seria isso. De ficar. Eu gosto de assumir quando eu sei ou quando uma coisa e quando eu não sei. Então você colocou uma expressão aqui que eu desconheço. Então, TCI, eu não estou achando aqui na internet, estou achando como outra coisa. Então, deixa eu ver aqui. Transcomunicação instrumental. Ah, tá. Faz tanto tempo que eu não ouço isso daí. Dani, é o seguinte: né? Existem pesquisas já desde os anos 70 de transcomunicação, né? Que você está falando. Já houve alguns relatos de comunicação, mas pelo que eu saiba, pelo menos, é um estudo ainda que não conseguiu ainda algo muito efetivo. Há alguns casos, alguns relatos de comunicação, mas são muito poucos. Né? Eu acredito na possibilidade, sim. Eu acredito que a gente vai ter essa possibilidade daqui a algum tempo da gente conseguir se comunicar com a espiritualidade, né? Através de formas diferentes, né? Instrumental. Se a gente pensar de uma forma diferente, quando a gente teve as primeiras comunicações que deram origem ao que hoje a gente conhece como mediunidade, tudo isso, lá com as irmãs Fox, foi um tipo de TCI, transcomunicação instrumental. Porque o espírito que estava naquela casa, né, que tinha sido morto naquela casa, ele usava batidas. Né? Ele não se comunicava através do médium, ele usava batidas. Aí as meninas, as irmãs Fox, conseguiram estabelecer um código com ele e se comunicar. Quando houve as mesas girantes, né, também em Paris, também era uma forma de se comunicar sem através de um objeto, no caso as mesas, que elas giravam, levantavam, tudo isso também era uma forma de comunicação.
Então é possível, sim, que daqui a algum tempo haja, né? Tudo nessa vida é possível. Assim, a gente, quando fala assim, isso é impossível, tanta coisa que falaram que era impossível, né? Viajar viajar para a Lua, mandar uma sonda espacial para outro planeta. Nós hoje recebemos da Voyager, de outras sondas espaciais que já passaram do universo, do universo conhecido nosso e continuam mandando informação através de radiofrequência. E a NASA consegue corrigir através aqui na Terra, corrigir um problema num equipamento que está a milhões e milhões de quilômetros. Então eu acredito sim que é possível, né? Não teria problema nenhum de que isso venha a acontecer, né? O que a gente não pode é colocar, vamos dizer assim, barreiras. Isso nunca vai acontecer. Tem um monte de coisa que falaram que nunca ia acontecer e está acontecendo. O que nós estamos fazendo aqui, Dani, é uma transcomunicação instrumental, né? Porque eu estou usando um aparelho, estou longe de vocês, assim, eu não sei, Dani, eu não sei de onde, se você é de Itaquá, de onde você é, né? É, nós estamos, né, a uma distância grande, usando um aparelho que está enviando a minha imagem através de ondas de rádio, né? Para até vocês em vários setores. Eu estou conversando aqui com várias pessoas ao mesmo tempo, usando um equipamento. Então, por que não podemos fazer isso, né? E também existe na mediunidade também uma espécie de mediunidade que você pode, muitas vezes, a sua consciência está em vários locais, né? Então, você pode estar dando uma comunicação aqui e também em outro local ao mesmo tempo, né? E a sua consciência vai esse desdobramento espiritual, né? Ele vai levando essas comunicações para vários locais. Então, por que não? Né? Tá, Dani. Então, então, isso é possível. Né? Dani Giovanni, tá certo? Legal. E igual você, né? Você está agora aqui em Poá, se não me engano, né? Então, você está em Poá, tem gente que está em Portugal, tem gente que está na Espanha, tem gente que está em vários locais, e a gente se comunica, né, através disso daí. Mas a mediunidade que a gente coloca aqui ela tem uma outra função. Né? A mediunidade ela tem a função de auxiliar o nosso irmão desencarnado a entender o estado que ele está. Né? Porque infelizmente, muitas vezes você desencarna e não tem a consciência de que você não está mais, vamos dizer assim, entre os encarnados. Né? Você não tem a consciência de que você está num outro plano. E isso deixa o espírito assim atordoado. Então, o choque mediúnico, como a gente chama, esse processo, ele tem a função de que aquele ser, na hora que ele percebe que ele não está mais falando, como a gente está falando aqui através de uma voz, mas só através do pensamento, e ele percebe que o pensamento dele está saindo através de um outro ser, ele percebe que o estado dele é outro. Então a mediunidade tem a função de auxiliar os nossos irmãos que estão desencarnados, nossos irmãos que estão aqui na esfera terrena, que muitas vezes estão obsediando, muitas vezes estão num processo assim não muito agradável de existência. Então o médium tem essa função de auxiliar esses irmãos, né? De trazer a comunicação, trazer a informação de uma outra maneira, que não seria possível muitas vezes até através disso. Ele precisa desse envolvimento, né? Desses laços vibratórios mediúnicos que nos ligam para entender o que está passando. Ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter também a questão também dos nossos fluidos, que nós chamamos de ectoplasma, que auxiliam os nossos irmãos e outras pessoas na cura, auxiliam no auxílio emocional. Então, existem várias situações. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai. Então, porque a mediunidade não é simplesmente eu chegar aqui, pegar uma caneta e psicografar, ou aqui entrar em transe e dar uma psicofonia, que é a mensagem de voz,
ou desenhar, pintar, que é a psicopitografia. Não, a gente pode. Existem inúmeras formas de mediunidade. Então, a mediunidade ela serve para o médium se ajudar, se auxiliar, porque isso é um processo orgânico do próprio médium, né? E ele precisa disso para se manter saudável também e auxiliar os irmãos que estão necessitados. E também para que a gente receba, né, as intuições da espiritualidade maior, inclusive para ajudar, para auxiliar as pessoas de uma outra maneira. Tá dando para entender o que estou querendo dizer? Né? Então, o processo de evolução espiritual, de evolução de tecnologia, tudo isso, nós não podemos dizer qual é o limite disso. Né? Porque ainda nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta muito primitivo ainda. Né? É um planeta muito primitivo. E a gente não tem nem ideia aí dos planetas aí de vidas em outros níveis de vibração, de frequência, que pode estar a milhões e milhões de anos à nossa frente. Mas, dentro desse processo aí que nós estamos crescendo, as dificuldades, os problemas nos auxiliam a evoluir, a aprender e a crescer. E isso é fundamental no nosso processo evolutivo. O que nós precisamos mais desenvolver hoje, muito mais do que a comunicação com os espíritos, com a espiritualidade, nós precisamos desenvolver o sentido da caridade, da fraternidade, de amor ao próximo, de respeito ao outro. A gente não pode ficar acreditando que a razão só está com a gente, que o errado é só o outro, que o mundo está todo errado. Não, não é. Isso aí é uma visão muito infantil da existência, né? Da espiritualidade. Uma visão madura da espiritualidade é entender que nós fazemos parte desse processo evolutivo e, como diz aqui na própria mensagem, com relação aos erros, nós vamos errando, vamos aprendendo, vamos nos evoluindo através dessas experiências que a vida nos traz. Né? Então é isso que vai fazer com que a gente se torne seres mais evoluídos, é o respeito ao outro, respeito à dignidade do outro, respeito às opiniões do outro, respeito aos posicionamentos do outro, sabe? Esse negócio de conflitar, de brigar, de discutir, de sair na mão, brigar, sabe? Isso ainda mostra o quanto que a gente é primitivo ainda. Né? O processo evolutivo vai levar a gente a uma visão mais humana, de fato, mais espiritualizada com as nossas relações com todo mundo, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês nessa noite de hoje, nessa aula de hoje. Então falar aí que, né, para o pessoal, existem cartas explicando que a pandemia é apenas uma pequena lição para desenvolver o amor ao próximo e caso não acertarmos virá uma segunda onda. Olha, eu vou ser bem claro, eu vou pegar para tirar uma dúvida, Dani. É o seguinte: a espiritualidade superior, espíritos superiores, eles nunca usam de ameaça. Eles nunca usam. Eles educam, eles explicam, mas nunca vem de uma ameaça. Essa questão da onda do vírus, cientificamente, todos os vírus que tiveram no mundo, H1N1, teve em 2006, 2000 e pouco, teve duas ondas, 3 ondas. A gripe espanhola teve 3 ondas. Isso não tem nada a ver com a parte espiritual. Tem muitas mensagens que estão vindo aí, que as pessoas estão colocando, que a gente tem que usar o critério de verificar dentro, né? Porque uma coisa que o espírita tem que entender, não é porque alguém coloca lá carta psicografada, o espírito falou que tudo aquilo ali é fato. Porque não é assim que a espiritualidade superior se manifesta, ela sempre usa de uma forma didática para orientar e para explicar. Ela não usa se você não melhorar, vai vir uma onda, vai acontecer isso não faz parte dos espíritos superiores, né? Isso eles sabem muito bem o que está acontecendo, estão trabalhando e muito para ajudar os desencarnados, aqueles que estão aqui, né? E essa segunda onda, independente da questão espiritual,
faz parte do processo do próprio vírus. Né? Isso não tem nada a ver com a mudança de comportamento, de amor ao próximo. Isso faz parte do vírus. Né? Então, na hora que a gente entender que precisa se cuidar, que precisa manter a higiene, que precisa manter toda aqueles procedimentos e não relaxar, só para vocês terem uma noção. Na gripe espanhola do início do século XX, teve a primeira onda. Aí, quando diminuiu as mortes, o que as pessoas fizeram? As pessoas abaixaram, né, a sua guarda, deixaram de fazer tomar os cuidados, aí veio, né, aumentou o surto, veio um surto maior. Aí, né, que foi bem maior que o primeiro. E aí deu aquela caída e veio a terceira, né? E depois deu aquela estabilizada. Então, isso faz parte do ciclo do vírus. Então, quanto mais a gente se cuidar, mais a gente tomar o distanciamento, você pode trabalhar como o pessoal está trabalhando, protegido, usando a máscara, usando o álcool gel, usando todas os equipamentos, as formas de segurança, mantendo a higiene, saindo para a rua, voltando, tomando banho, lavando as roupas, usando a, 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 a cândida, usando o cloro, usando produtos que façam essa asepsia, vai diminuir muito essa onda. Né? Mas o vírus, falar que ele veio para desenvolver o amor ao próximo, é muito infantil, porque o que vai desenvolver o amor ao próximo é a sua compreensão do seu papel na existência do mundo. Então, não é só o vírus, né? Porque a gente está antes do vírus, hoje mesmo vai em Beirute, né? Olha a situação que tiveram. Houve, né, uma explosão ali dentro lá, que houve morte de várias pessoas. Aqui no Paraná, houve um acidente de carro, por quê? Porque não houve atenção, também teve isso. Então a gente achar que para a gente desenvolver o amor precisa ser punido, não. Né? A gente precisa desenvolver o amor por consciência, né? Por saber que ajudar o outro. Não é porque está tendo o vírus. Depois que passar o vírus, o que vai acontecer? O amor a gente desenvolve todo dia quando acorda e se preocupa com o outro, se preocupa com você, se preocupa com o seu familiar. Você usa a máscara porque você não quer deixar passar o vírus, se você é assintomático para outra pessoa, não porque você vai levar uma multa de R$ 500. Você usa o álcool gel, você mantém o distanciamento, porque você quer preservar as pessoas. Então vamos pensar de uma outra maneira, né? Não achar que isso que essa e cartas, gente, cartas vão vir aos montes, né? Mas a gente tem que ter discernimento, né? A gente tem que usar o crivo da razão, da compreensão para ver se realmente isso é verdadeiro. Então, que a gente vai mudar. Eu acredito que a gente vai mudar na hora que tiver consciência. Nem todo mundo vai ter consciência disso, né? Então era isso que eu queria colocar para vocês também, né? O espírita não é porque tem um espírito falando que a gente vai acreditar que o que ele está falando é 100% verdadeiro. Quando a gente desencarna, a gente não vira santo, não vira um espírito de primeira grandeza porque morreu. A gente continua com os mesmos problemas, com os mesmos hábitos, né? Com os mesmos defeitos na espiritualidade. O que vai fazer a gente mudar, melhorar, é o processo de reencarnar, de estar na vida, de passar as dificuldades, de corrigir os erros. É isso que vai fazer com que a gente se eleve e se torne seres melhores. Mas não vai ser sem muito trabalho. Tá bom? Então era isso que eu queria colocar para vocês. Que a gente precisa orar, meditar, né? E estudar. Né? Não acreditar nas coisas só porque alguém disse, alguém falou. Mas faça uma prece, medite sobre o assunto, estude o assunto e depois você vai ter ideia do que está acontecendo. Né? E é isso que a gente quer sempre esclarecer para quem está entrando procurando conhecer como é que funciona a espiritualidade e o espiritismo. Tá bom? Então está na hora da gente encerrar, para a gente não se alongar muito. Lembrando que na quinta-feira, às 9 horas, eu vou estar realizando o Evangelho no Lar, 9 horas da noite, que eu estou organizando, né, uma sala para
para pais e mães, para a gente falar sobre a saúde emocional dos adolescentes, onde eu vou falar sobre suicídio, valorização da vida, vou falar sobre bullying, vou falar sobre essa automutilação. Então eu vou falar sobre isso, trazer informações de como a gente pode perceber se os nossos filhos, os nossos adolescentes estão passando por esse problema, como é que a gente pode auxiliá-los, quais os caminhos para poder procurar ajuda, orientação, para que a gente possa estabelecer esse auxílio. Vai ser uma sala para no máximo 10 pessoas. Eu vou fazer pelo Meet, tá? Então, quem tiver interessado, entre em contato comigo através aqui mesmo da página, né? Pode deixar um comentário e falar, olha, eu quero participar, que no dia, quando sair o dia, eu vou passar para vocês o meu WhatsApp e vou passar através do WhatsApp o endereço da sala somente para quem vai participar, tá bom? Porque não vou deixar em aberto no endereço da sala do Meet, porque aí não pode dar, fica ruim. Outra coisa também, em agosto, nas segundas-feiras, nas lives de segunda-feira, eu vou estar falando sobre valorização da vida, sobre setembro amarelo e tudo isso a partir agora desse mês, né? Já comecei um pouquinho ontem falando sobre relações tóxicas e vou dar continuidade a isso. E se tudo der certo agora em outubro, eu estou com o meu espaço montado lá, onde eu vou atender como coach PNL, né, profissionalmente ali. Eu vou começar agora a desempenhar essa função profissionalmente, até mesmo para que, né, possa desenvolver um novo caminho na minha vida profissional, tá bom? Mas as atividades da internet vão continuar acontecendo, tá certo? Como eu falei para vocês, peço para vocês assim que compartilhem esse vídeo na sua página, na página dos seus amigos, para que mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e que a gente possa auxiliar as pessoas de alguma forma. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos mentores, e vamos vibrar. O que é vibrar? É emitir pensamentos de amor, de fraternidade, de caridade para todos aqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos lares, das pessoas que trabalham com a gente, que convivem com a gente. Então, as vibrações são pensamentos de amor e de carinho para essas pessoas. Então, vamos vibrando por todas essas pessoas, por nós mesmos, e vamos agradecer aos amigos espirituais, ao mentor dessa sala de estudos, aos nossos amigos da sala espiritual que estão sempre com a gente, agradecendo a participação, a intuição, a inspiração que nos deram. E vamos também agradecer a Jesus, que é o nosso norte, que é a nossa inspiração, que é o nosso guia maior, que é o nosso exemplo de vida, para que a gente possa estar novamente reunidos, juntos, na próxima semana, na terça-feira, para estudar mais um pouquinho sobre espiritualidade, sobre espiritismo e que a gente possa estar agora na quinta-feira reunidos para o nosso Evangelho no Lar e para as pessoas que participam do nosso grupo de terapia aos sábados, não esqueçam, sábado, 8h30 da noite, nós estamos com mais um encontro, tá bom? Que Deus nos inspire, nos proteja e tenhamos uma ótima e grande noite. Fiquem com Deus. Que assim seja. Isso.